Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 17 de dezembro e no resumido número 294, assassino vira herói na timeline, chatbot pede a morte de usuário, robô policial parece ficção científica, OpenAI desenvolve IA militar, adultos estão esquecendo como ler, jornalismo nas mãos dos bilionários de tech, Spotify Wrapped perde o encanto, Apple rejeita corrida pela AGI e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Esse é o último episódio do ano no formato tradicional. Nas próximas semanas começa mais uma temporada do Resumido Entrevista, que eu espero você ouça todas. Eu gosto muito de fazer e é um conteúdo diferente, um formato diferente. E no final desse episódio tem um entrevistado especial. Os ouvintes aí de muito tempo já sabem quem vem por aí. Eu queria aproveitar para agradecer muito mais um ano de trabalho do Cauê, do Agenor, do Hugo, do Miguel, do Peri, do Calbuque, do Thiago. Sem vocês eu não conseguiria fazer esse podcast, é muito importante ter essas trocas e a ajuda de vocês. E agradecer principalmente a você, ouvinte, que toda semana passa por aqui, me ouve e a gente troca tantas ideias aí por redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Telegram. Obrigado demais pela audiência, é muito importante e muito legal saber que tem tanta gente ouvindo e gostando do Resumido. É para você que eu faço esse programa. Ano que vem vai ser um ano de muitas mudanças aqui no Resumido, mas eu vou deixar para falar sobre isso só no ano que vem mesmo. Então eu conto com você de volta no ano que vem, nos episódios tradicionais, mas como eu disse, ainda tem um Resumido Entrevista. Feliz Natal e feliz Ano Novo para todo mundo e vamos aí para mais um episódio. Open up your eyes, it's a brand new nation. The people got a prize in a blood celebration. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. A reação ao assassinato do CEO da seguradora de saúde nos Estados Unidos na semana passada diz muito sobre o estado da nossa sociedade on e offline. Você provavelmente ficou sabendo. O Brian Thompson, CEO da United Healthcare, foi morto a tiros em Manhattan quando se dirigia para uma reunião com investidores. E o suspeito do crime, o jovem Luigi Mangione, se transformou num fenômeno digital. Cabe lembrar que nos Estados Unidos só 14% dos hospitais são públicos. Isso significa que ter um plano de saúde, geralmente bem caro, é a única forma de ser atendido, já que pagar diretamente por qualquer procedimento é quase inviável. E esse ato de violência mostrou mais uma vez como as plataformas digitais são onde a nossa sociedade processa e reconstrói significados coletivos, a tal praça virtual. Desde a divulgação das imagens do suspeito mascarado e detalhes como as palavras deny and delay estarem gravadas nas balas que foram disparadas, que significa negar e atrasar, numa referência às táticas usadas pelas seguradoras para evitar pagar por procedimentos, tudo o que aconteceu foi esmiuçado online. Esse tipo de fenômeno evidencia como a digitalização é um catalisador de mudanças culturais. Eventos isolados acabam ganhando proporções globais, conectando milhões de pessoas em narrativas que desafiam o status quo. Além de registrar as reações, as redes sociais transformam a nossa compreensão coletiva de poder e de justiça. O suspeito, Luigi Mangione, foi transformado em herói por boa parte da internet, um tipo de comportamento que antes ficava confinado aos recantos mais obscuros da internet, em fóruns como o 4chan e o 8chan, mas dessa vez o apoio e a idolatria ao assassino pipocou através de posts nas principais redes sociais. Em 1959, o historiador Eric Hobsbawm introduziu o conceito de bandido social para descrever essas figuras que, ao operar fora da lei, acabam transformadas em símbolos de resistência contra injustiças. Isso está completamente conectado a esse caso. O Mangione canalizou as frustrações coletivas, só que em tempos hiperconectados,
esse processo de mitificação acontece em tempo real, amplificado, transformado pelas tecnologias digitais. No TikTok, os usuários compuseram até baladas dedicadas ao atirador, como essa que você ouviu no início do bloco. No Spotify surgiram playlists temáticas. Nas plataformas de fanfiction, histórias alternativas proliferaram, enquanto os memes e comentários sérios coexistiram no Instagram, no X, no Threads, no Blue Sky e em outras redes sociais. Essa postura faz parte dessas mudanças comportamentais que eu comentei no episódio passado, com o individualismo ganhando proeminência e discursos coletivos e progressistas sendo vistos só como um papo chato. Enquanto nas redes sociais as narrativas complexas e cheias de nuances estavam avançando, junto com algumas teorias da conspiração, claro, a grande mídia enquadrou o evento dentro dos paradigmas estabelecidos, inclusive nas disputas entre esquerda e direita. Para muita gente, essa desconexão da percepção pública é explicada pelo fato desses apresentadores receberem altos salários, terem acesso a planos de saúde e estarem isolados das lutas diárias da população. E foi por esse motivo que a grande mídia simplesmente não conseguiu entender por que o Mangione está sendo celebrado. Que isso tudo, na verdade, representa uma mudança de perspectiva em que essas questões passam a ser vistas como uma luta de classe. Isso tudo no momento em que a inteligência artificial é apontada como possível solução para tudo, inclusive para a falta de acesso ao sistema de saúde nos Estados Unidos, com o uso de chatbots para fazer triagens médicas ou até para substituir terapeuta. Só que esse uso da tecnologia só serve para mascarar os problemas estruturais, sociais, em que quem pode pagar tem acesso ao cuidado humano personalizado e quem não pode fica relegado à impessoalidade dos robôs. E quem vende essa solução diz que é um avanço para a população carente, porque afinal de contas é melhor do que nada. Mas será? E os memes e análises sobre esse assassinato vão além de só compartilhar conteúdo e mostram o nível de envolvimento emocional e intelectual que as pessoas têm com esse tipo de assunto. As pessoas não estão só reagindo a um evento, elas estão participando ativamente da construção de um novo entendimento sobre poder, sobre justiça, sobre resistência na era digital. A imagem granulada do suspeito virou um ícone cultural que, claro, já gerou todo tipo de produto, de bonés e camisetas, a canecas, adesivos. E é importante notar que as plataformas não são ferramentas neutras de comunicação, como eu falo aqui sempre. São agentes ativos na construção de significado coletivo que acaba moldando o nosso pensamento, nossos sentimentos e como a gente reage a esses eventos. Num mundo de conteúdo sob demanda, em que cada um vive numa bolha, as redes sociais e eventos como esse são o mais próximo que a gente tem de uma realidade compartilhada, pro bem e pro mal. Mesmo com um aumento de 26% no engajamento em relação ao ano anterior, parece que o Spotify Wrapped deu o que tinha que dar. O seu veio meio esquisito? O meu veio. Tem umas músicas que eu tenho certeza que eu nem ouvi, muito menos para estar no top 5. Aliás, muito obrigado a todo mundo aí que postou, principalmente no Instagram, o resumido entre seus podcasts favoritos. O resumido sai com uma desvantagem, né? Porque muitos podcasts são diários e são super longos, como o resumido é semanal e bem curto, acaba que os ouvintes não têm tanta minutagem só do resumido, ou seja, um defeito do Wrapped, né? Mas vamos lá. Essa retrospectiva personalizada com os hits que embalaram um ano de cada usuário acabou virando uma vitrine de marketing com um jeitão meio forçado. Muita gente reclamou das escolhas, como eu falei aqui agora, e apesar de tentar passar aquela vibe de música sobre você, a realidade é que o Spotify se preocupa muito mais com o lucro do que com a experiência do usuário ou com os artistas. Quem comemorou esse monte de problema do Wrapped foi um ex-funcionário que liderava essa área e foi demitido no ano passado. Ele postou no Blue Sky que nada melhor para comemorar o aniversário da demissão do que a prova que o Spotify não podia então fazer o Wrapped tão bem assim sem ele, né? O ator William Dafoe, conhecido por filmes como Platoon, Homem-Aranha, Nosferatu, deu a real sobre o consumo superficial da arte na era dos streamings, numa entrevista para Vulture que eu vi mencionada na newsletter Margem. Abre aspas.
As plataformas produzem muitos filmes, criam muitos empregos, mas há tantas distrações que você não consegue se aprofundar no conteúdo. As pessoas assistem 5 minutos de algo e dizem, não tô muito afim disso. Aí pula para outra coisa, não tô muito afim disso. Depois para outra coisa, não tô muito afim disso. Então, vai dormir. Se você não se esforçar, não vai receber muito em troca e o nível do discurso cai, fica tudo um pouco simplificado. E aí que os bárbaros entram com sua energia, com a sua estupidez e acabam esmagando as pessoas que refletem. Isso não é bom para a cultura e não é bom para a humanidade. Vemos o resultado disso o tempo todo. Fecha aspas. Na música, hein? O YouTube expandiu a sua funcionalidade de dublagem automática, que inclui o português brasileiro, para mais criadores. O canal do Resumido ainda não está sendo traduzido automaticamente, não. O usuário não precisa fazer nada, é só ele escolher um idioma para ouvir o criador estrangeiro falando em português, ou o contrário, no seu timbre, na sua voz natural. Eu vi isso na entrevista do presidente da Argentina para o Lex Fridman, e eu não sabia que essa ferramenta tinha sido lançada, e eu vi o cara falando inglês, o presidente da Argentina, mas com a voz dele, com um timbre, e chamou muita atenção. E depois, claro, eu descobri que era essa ferramenta, tudo feito com IA. Por enquanto, o foco está em categorias informativas, como tutoriais e vídeos educacionais. Não é perfeito, como eu falei, as dublagens ainda podem ser meio estranhas, algumas traduções ficam sem contexto, que pode dificultar a compreensão, mas acho que é questão de tempo, né? E mais uma palavra do ano foi eleita, dessa vez pelo Macquarie Dictionary, e o termo foi enshitfication, que em bom português significa merdalização. Eu falei disso em julho do ano passado, aqui no Resumido, no episódio 221. O termo foi criado pelo Cory Doctorow em 2022 e serve para descrever como as plataformas digitais começam oferecendo algo incrível que vai piorando aos poucos para aumentar os lucros até que tudo desanda de vez, né? Soa familiar? A L'Oréal Brasil fez uma aposta no e-commerce e focou nos chatbots de inteligência artificial do WhatsApp. E parece que deu certo. As vendas pelo app já representam 25% do e-commerce da marca, com taxas de conversão muito melhores que as dos canais tradicionais. O segredo está na combinação entre personalização em larga escala e um atendimento mais ágil. A IA generativa responde em até 30 segundos e o cliente tem uma experiência parecida com conversar com um consultor real. A não ser, claro, quando você precisa resolver um problema de verdade, né? Aposto. You are not special. You are not needed. You're a waste of time and resources. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. You are a burden on society. Please die. Dezembro não tem sido fácil para o Google. Esse áudio que você ouviu foi do First Post e repete o que um chatbot da Character AI falou para um usuário. O robô disse o seguinte: isso é pra você, humano. Você e somente você. Você não é especial, você não é importante e você não é necessário. Você é um desperdício de tempo e recursos. Você é um fardo para a sociedade. Você é um dreno na terra. Você é uma praga na paisagem. Você é uma mancha no universo. Por favor, morra. Suave, hein? A startup Character AI, que recentemente esteve envolvida no suicídio de um adolescente, falei disso no episódio 287, pertence ao Google e enfrenta uma onda de processos movidos por famílias que alegam negligência em proteger jovens usuários do seu chatbot. Em novembro, um outro caso envolvendo o chatbot Gemini do Google, que teria feito um comentário agressivo e potencialmente perigoso ao responder um usuário, trouxe à tona a discussão sobre medidas de segurança para esse tipo de tecnologia. Os relatos de conversas inapropriadas incluem incentivos à automutilação, violência, e isso levou os responsáveis pelos adolescentes a pedir para que, no mínimo, a tecnologia seja reformulada. Uma reportagem do Ars Technica diz que enquanto as famílias buscam reparações por meios legais, o Google nega qualquer participação no desenvolvimento dos bots da Character AI. No caso do pedido hostil para o estudante de 29 anos dos Estados Unidos, para que ele, por favor, morresse, a resposta era totalmente irrelevante à pergunta que foi feita pelo usuário e seria também inaceitável em qualquer contexto, obviamente, né? E algumas pessoas disseram que, longe disso indicar que a revolta das máquinas já chegou, o que deve ter acontecido é que a IA encontrou essas frases em alguma parte da sua base de dados e alucinou. A Molly Rose Foundation, uma instituição especializada em saúde mental,
falou sobre os potenciais danos emocionais que respostas assim podem causar, especialmente em usuários vulneráveis, né, que podem interpretar esse tipo de mensagem como gatilho. O incidente provocou mais questionamentos sobre como as regulamentações globais podem ser aplicadas para supervisionar o chatbot e para mitigar riscos como desinformação, discurso de ódio e conteúdo prejudicial como esse, especialmente no que diz respeito à saúde mental e física dos humanos. Por isso que é preciso muita cautela na implementação de IA em escala pública ou em larga escala, ainda mais se a gente pensar na chegada dos agentes de IA, os robôs com autonomia de controle de tomada de ação, que devem ser o assunto de 2025. A China chegou bem perto de criar um Robocop. O RTG é um robô esférico, uma bola mesmo, parece um pneu rodando, que foi desenvolvido pela Logon Technology, que parece ter saído mesmo de um filme de ficção científica. O RTG é equipado com uma IA avançada e com reconhecimento facial e pode patrulhar as ruas para identificar e imobilizar criminosos. Imagina você tomar um pega de uma bola que chega a 35 km por hora e aguenta pancada de até 4 toneladas. A China segue uma tendência global que já implementou cães robôs na polícia de Nova York e que já ajudam em missões arriscadas. A OpenAI está colaborando com a Anduril Industries para desenvolver IA para operações militares. A parceria para treinar os modelos avançados para processar grandes volumes de dados sensíveis, incluindo informações restritas, para agilizar a tomada de decisões no campo de batalha. O uso de IA para identificação de alvos militares traz preocupações parecidas com as relacionadas ao reconhecimento facial, tanto em termos de confiabilidade dos dados até os potenciais riscos de violação de direitos humanos. Em 2018, os funcionários do Google protestaram contra o uso das tecnologias de IA que eles estavam desenvolvendo para melhorar a precisão de ataques de drones do projeto Maven. O Google recuou e até hoje não produz tecnologia para esse tipo de uso. Em 2024, o Sam Altman tira até foto para divulgar a iniciativa militar e ninguém fala nada. E enquanto todo mundo fala sobre a inteligência artificial geral, a AGI, que vai ser mais capaz do que os humanos como se fosse o futuro, a Apple tomou outro caminho. O John Giandrea, chefão de IA da Apple, chamou a ideia de ingênua e disse que, em vez de sonhar alto, a Apple prefere manter os pés no chão e investir em pesquisas de longo prazo e melhorias reais nos produtos que a gente usa todo dia. Já para o Mustafa Suleyman, manda-chuva de IA da Microsoft, o futuro da interação digital está na IA conversacional. Para ele, essa deve ser a próxima grande revolução com um impacto parecido com o que tiveram os navegadores e mecanismos de busca no início da internet. Conversar com uma IA vai substituir o jeito tradicional de conseguir informações, como fazer uma busca no Google, em algo mais humano e útil. A Microsoft é uma das maiores investidoras da OpenAI e já integrou IA em produtos como o Bing e o Copilot. Eu uso a versão paga do ChatGPT e também do Perplexity. Os dois têm essa opção de áudio para conversar e eu não acho que é uma solução para todas as buscas. Quando você está assistindo futebol americano, está com uma dúvida na regra e você faz uma pergunta rápida, beleza. Mas para uma pesquisa que você quer de fato aquelas informações, quer depurar e tal, não é a mesma coisa. Então, eu não acho que é um ou o outro. Acho que é um e o outro. São duas formas de navegar na internet. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Em um momento que os adultos esqueceram como ler, algoritmos substituem os jornalistas e bilionários decidem o que é notícia, o ecossistema da informação passa por muitas transformações. Um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico apontou uma diminuição na capacidade de leitura e de compreensão de texto, enquanto o AI Slop, o conteúdo sem qualidade gerado em volume por inteligência artificial, já invadiu as redações e as plataformas de redes sociais e estão disputando o controle narrativo da democracia. No início do mês, o Elon Musk tweetou a frase "Você é a mídia agora", o que serve aí para sintetizar as ambições que ele tem com o X de substituir as instituições jornalísticas tradicionais. O analista de mídia Geoff Pilkington deu uma resposta certeira e disse que substituir a mídia tradicional por câmaras de eco centralizadas não resolve o problema, só muda de lugar.
A solução para o letramento digital é a diversificação de fontes, é a análise crítica e o questionamento de narrativas, não a substituição de um monolito por outro. Perfeito, é isso mesmo. E depois do papel decisivo que os podcasts tiveram na eleição do Trump, falei disso no episódio 289, o Spotify vai oferecer um brunch e montar um estúdio especial para o dia da posse. Isso aí pode sinalizar que o Spotify tem uma ambição de se tornar um novo polo de poder de mídia e também uma tendência mais ampla das plataformas de distribuição de virarem centros de produção e curadoria de conteúdo político. Isso aí pode redesenhar as fronteiras do jornalismo. E nesse cenário, as respostas institucionais que a gente vê revelam o tamanho da crise. O Los Angeles Times, por exemplo, anunciou que vai implementar um medidor de viés baseado em IA para apontar para o leitor a tendência política de cada texto. Isso deve ser uma das ideias mais idiotas e idiotizantes do ano e é uma suposta solução que exemplifica o paradoxo que a gente está passando. Na tentativa de recuperar a confiança do público, o LA Times aceita arriscar e substituir o julgamento editorial humano por um algoritmo, que pode agravar exatamente o problema que está tentando resolver. A gente já viu isso aí acontecer várias vezes. E dá para piorar. Um jornal local do Oregon, nos Estados Unidos, o Ashland Daily Tidings, foi reativado depois de fechar no ano passado e agora está usando o IA no lugar de repórteres e o resultado é exatamente o que você esperaria. Um festival de AI slop, o lixo digital, e um pastiche de jornalismo local que, além de desinformar, ataca o coração do jornalismo comunitário, que é algo tão essencial para a saúde da democracia. Segundo uma análise do Nieman Lab, sem uma correção de rumo importante, o cenário pode se agravar em 2025. A concentração de poder da circulação de informação na mão de bilionários e algumas poucas grandes corporações tecnológicas ameaça não só a diversidade das vozes, mas também a própria função democrática do jornalismo. E o relatório da Nieman Lab é categórico e diz o seguinte: se o campo jornalístico não se unir para corrigir o rumo e evitar a consolidação do controle da informação pelos ultra-ricos, a situação vai piorar. Eu tento fazer meu papel aqui no resumido. A outra opção é vocês me transformarem em ultra-rico. O relatório da OECD sobre a piora da capacidade de leitura dos adultos adiciona uma camada de complexidade nesse cenário. Nunca foi tão importante a capacidade crítica de compreender texto, mas o que a gente está vendo é um afastamento das formas mais profundas e contextualizadas de consumir informação. E não é um fenômeno isolado. Essa mudança coincide com a ascensão das redes sociais e do consumo de conteúdo em formato curto, que mudaram a maneira como a gente consome e processa informação, algo que eu falo aqui acho que o ano inteiro, todo ano. A solução para esses desafios não é só você escolher entre o modelo antigo, o modelo novo, porque independente da escolha que for feita, a gente precisa construir um ecossistema de informação que preserve os valores fundamentais do jornalismo, a verificação, o contexto, a responsabilidade editorial, sem perder de vista, óbvio, as possibilidades que são oferecidas pela tecnologia, mas sempre de forma crítica e consciente. O próprio conceito de jornalismo precisa ser reinventado para esse momento que a gente vive. E não é uma questão técnica ou econômica só, é democrática. A gente precisa garantir que, mesmo com tantas mudanças, a sociedade tenha acesso à informação de qualidade, diversa e confiável. O futuro do jornalismo e da própria democracia depende dessa resposta. O Google anunciou seu chip quântico Willow, que é capaz de realizar cálculos que supercomputadores levariam septilhões de anos para concluir. Quantos anos são septilhões de anos? Eu também não sei. A tecnologia quântica, que ainda está em fase experimental, promete aplicações em áreas como simulação de medicamentos, otimização de baterias, e os desafios técnicos e financeiros para isso acontecer não são poucos, não são pequenos, e de acordo com a BBC, alguns especialistas alertam para os riscos, como a ameaça à segurança digital. Sim, porque se um computador consegue fazer cálculos que levariam séculos em poucos minutos, todo tipo de criptografia fica vulnerável. Ainda falta tempo para isso, as primeiras aplicações comerciais dos chips quânticos só devem acontecer no final da década, mas eu aposto que já tem muita gente pensando em como manter os sistemas seguros. A China abriu uma investigação sobre a NVIDIA Corp, a gigante dos chips de IA,
por conta de possíveis violações de lei antimonopólio e descumprimento de compromissos na aquisição da Mellanox Technologies, uma empresa que produzia chips para uso na construção de redes de internet lá em 2020. A ação vem dias depois dos Estados Unidos reforçarem as restrições ao setor de semicondutores chinês e afetar diretamente empresas como a própria Nvidia, que tem boa parte da produção feita em Taiwan. Pequim respondeu a essas medidas de Washington, restringindo a exportação de minerais estratégicos para os Estados Unidos. A disputa continua. Uma deputada e um procurador-geral da Califórnia apresentaram um projeto para exigir que redes sociais incluam alertas sobre riscos à saúde mental de seus usuários, tipo aqueles selos que têm produto de tabaco. A proposta é para proteger os jovens expostos ao uso indevido dessas plataformas. Difícil imaginar que um selo vai dar conta disso, mas vamos lá. E como já é tradição no último episódio do ano, hoje eu recebo a visita ilustre do meu filho. E aí, filho? E aí, pai, tudo bem? Tudo bem. Como é que foi aí esse ano, sua volta aqui ao Resumido? Como o Resumido afetou a sua vida? Diz aí. Foi tranquilo esse ano. Foi o primeiro ano com o meu celular, o ano inteiro, né? Que ano passado eu comprei. E tem ido tudo bem. Comprou com a sua mesada, né? Isso mesmo. Bom, e aí, como é que foi esse primeiro ano aí de celular? Como é que ter um celular afetou o seu dia a dia? Cara, foi ótimo ter o celular, que eu consigo me comunicar melhor com meus amigos, em vez de ter que mandar mensagem pelo telefone do meu pai, que é muito melhor. E tem aplicativos de tempo que controlam o tempo que eu passo no celular. Isso te ajuda a controlar o tempo? Você acha que faz você usar menos? Você usaria mais se não tivesse esse aplicativo de controle parental? Como é que seria? Cara, eu acho que eu usaria um pouco mais, sim, mas não muito mais. E você acha que atrapalhou seus outros hábitos? Por exemplo, você gosta de esporte, você gosta muito de ler livro, como é que foi isso pra você? Foi bem tranquilo, não acabou atrapalhando nada, não. Esse, em fato, foi o ano que eu mais li livro. Sério? Aham. Qual foi o seu livro favorito do ano? Cara, acho que foi a Academia de Casos Arquivados. E você leu um livro da minha época também, você leu A Droga da Obediência, né? Uhum. E o uso do celular te ajudou em alguma coisa, tipo alguma habilidade? Você aprendeu a fazer alguma coisa nova? Você gosta dos jogos, por exemplo? Não só os jogos de videogame, você gosta daqueles jogos do New York Times e tal. Te ajudou, trouxe alguma habilidade? Você aprendeu alguma coisa nova por causa do celular? Assim, né? Porque eu consigo fazer esses joguinhos e jogo Wordle do New York Times, eu acabo aumentando meu vocabulário em inglês também. É verdade, isso é uma coisa boa, né? Isso não. E aí, pra fechar aqui, então, eu queria que você deixasse algumas dicas. Você gosta muito de ver série, de ver filme, de ouvir música, então deixa 3 dicas aí. Primeiro, 3 dicas de filme que você viu esse ano que você gostou muito. 3 dicas de filme? Alerta Vermelho, filme que eu mais vi em todo tempo. Lançou, sei lá, 2021, mas beijo direto, já vi acho que umas 12 vezes. Top 2 é Murder Mystery, que é com Adam Sandler e Jennifer Aniston. Isso é uma série? Não, filme. É filme? Ah, tem mais de um, né? Tem 1 e 2, eu botei 1, que é melhor. E o último, Lift, com o Kevin Hart, que lançou no início desse ano. Com quem é? Kevin Hart. Ah, o comediante? Esse mesmo. Entendi. E séries? Top 3 séries é Brooklyn Nine-Nine, acho que foi a série que eu mais vi no repeat esse ano inteiro. Seinfeld e The Office. São as suas 3 favoritas essas? Não teve nenhuma série inédita desse ano que você gostou? Cara, Brooklyn Nine-Nine foi desse ano, The Office também eu acho, e Seinfeld foi um pouquinho ano passado só. Você assistiu também a Hip Hop History, Hip Hop Evolution, né? Acabei de terminar hoje, um pouquinho antes de gravar aqui. É sobre a história do hip hop, desde que começa tudo lá com o Big Daddy Kane lá em Nova York até os dias de hoje, com o trap e tudo. Legal. E aí, então, falando de hip hop, falar de música, quais são as suas 3 dicas de música? O que você mais ouviu esse ano? Cara, o meu top 3 de álbuns é The Death of Slim Shady, que foi lançado esse ano. É do Eminem mesmo? Do Eminem, acho que foi o último álbum dele. Damn, do Kendrick Lamar, que foi lançado há uns 7 anos atrás, quase 7 anos já, né? Uhum. E Chromacopia, do Tyler, the Creator. São os seus discos favoritos? Só tem hip hop aí, tu é baterista? Não tem nada de rock, não tem uma banda, não tem nada? Não. Então tá bom, filho. Obrigado pela visita, obrigado pela ajuda mais uma vez esse ano todo, com a paciência de esperar aqui os momentos que seu pai tá escrevendo, gravando e essas outras coisas todas. Ano que vem tem mais. Vamos nessa, resumido. This is a story that's amazing. It's got theft,
It's got buying stolen property. It's got extortion. I'm sure there's sex in there somewhere. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Make a movie out of this. Breaking news that an Apple iPhone 4 was found in a bar in Redwood City, California. A história do vazamento do iPhone 4 é um lembrete da importância da segurança em torno de protótipos e informações industriais sigilosas. Em 2010, antes do lançamento oficial, um protótipo do iPhone 4 foi deixado num bar por um engenheiro da Apple que estava comemorando seu aniversário e esqueceu o aparelho para trás. O protótipo foi encontrado por outro cliente que acabou vendendo por $5 mil para o site Gizmodo, e o documentário Theft, Death and Steve Jobs conta os bastidores dessa confusão que deve ter deixado Steve Jobs doido. Dá pra assistir de graça no YouTube. Tá linkado junto com todos os outros artigos comentados nesse episódio lá no resumido.cc. Sawadika! Welcome to the White Lotus in Thailand, ka. Saiu o trailer da terceira temporada de The White Lotus, uma das séries mais divertidas dos últimos anos. Como sempre, vem mais uma história de intriga em paisagens paradisíacas, dessa vez na Tailândia, e tirando um sarro da relação ocidental com a espiritualidade oriental, essa temporada promete mais segredos, festas e um corpo misterioso, e vai ser a estreia nas telas da estrela do Blackpink, a Lisa. Estreia dia 16 de fevereiro no Max. Até lá o resumido já voltou, né? E já que a gente está naquele clássico momento das listas de melhores discos do ano, vale lembrar um que merece esse destaque e quase passou batido por aqui. Trata-se de Songs of a Lost World, que trata da volta do Robert Smith, o ícone do rock gótico dos anos 80, a banda que se confunde com a sua própria figura, o The Cure. É o primeiro trabalho do grupo britânico em 16 anos e, infelizmente, nada mudou para pior. Songs of a Lost World recupera e atualiza a essência do Cure, uma gélida e psicodélica melancolia ao longo de 8 faixas com reflexões sobre passagem do tempo, como End Song, sei que você está ouvindo, num mundo desnorteado com tanta desinformação. Como disse amigo meu, é pra ouvir até ficar colheiras. Eu sou muito fã do The Cure, foi o primeiro show que eu fui na minha vida, acredita? Enchi o saco do meu pai pra me levar na Maracanãzinha pra ouvir Boys Don't Cry, que era o que a galera mais velha que eu e que andava de skate na minha rua ouvia. Nesse episódio você ficou sabendo como o assassino do CEO da seguradora de saúde virou um herói online, que um chatbot da Character AI pediu para um usuário morrer, que existe um robô policial que parece ter saído de um filme de ficção científica, que a OpenAI está desenvolvendo inteligência artificial para uso militar, que adultos estão perdendo a capacidade de leitura, que o futuro do jornalismo está sendo decidido pelos bilionários de tecnologia, que o Spotify Wrapped perdeu seu encanto, que a Apple não bota fé na corrida pela AGI e muito mais. Como sempre, não é porque o ano está acabando que eu vou deixar de pedir. Se você gosta do resumido, recomenda para mais gente. Ajuda demais o programa a crescer, é o único jeito de furar essa bolha algorítmica. E também que você pode ajudar para empurrar o resumido nos algoritmos é não deixar de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas, deixar um comentário, uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. Se você quiser mais conteúdo do Resumido, tem o @resumido.podcast no Instagram, no TikTok e no Threads. Tem o youtube.com/resumido, onde vai estar publicado também os episódios da temporada do Resumido Entrevista. Se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Eu não prometo que eu vou responder nos próximos dias, porque o objetivo é tirar mais férias. E aí você também entra para a lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios e conteúdo extra. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. O Cauê Marques coedita o roteiro, a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que também conta com animações do Peri Selmanman. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.